Quando sonhamos que estamos dirigindo, é apenas o reflexo de uma atividade rotineira aparecendo em nossos sonhos? Ou o nosso subconsciente, através desse sonho, está tentando nos transmitir uma mensagem através da linguagem de associação? É o que nós vamos procurar entender no vídeo de hoje. Quando nós sonhamos que estamos dirigindo, que estamos no volante de um carro, é a respeito do direcionamento que estamos dando às nossas vidas. Então, deve-se levar em conta as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos posicionamentos, nossos hábitos, nossa rotina, nosso comportamento e até mesmo as nossas atitudes. Aonde esse conjunto está levando a nossa vida, para um bom caminho, para um mau caminho. Geralmente, o nosso subconsciente sempre vai tentar nos alertar quando a nossa vida está indo por um caminho meio duvidoso, que ele sabe que vai trazer consequências que nós não vamos gostar muito. Então, por isso que ele elabora um sonho. E nesse sonho ele pode usar a figura de nós dirigindo um carro. A nossa pessoa no volante de um carro. E é a respeito desse entendimento que direcionamento estamos dando às nossas vidas. Aonde estamos levando a nossa vida. Mas tem um adendo. Se você trabalha com o carro, se você trabalha dirigindo um carro, então esse tipo de sonho é reflexo de estresse, de não conseguir se desligar das preocupações, das ansiedades ligadas ao seu trabalho. Mas eu separei aqui alguns entendimentos sobre sonhar que está dirigindo. Afinal, é difícil a pessoa que sonha somente que está dirigindo. Provavelmente vai aparecer outros elementos no sonho, outros tipos de ações, outras pessoas ou mesmo animais. E deve-se levar em conta o conjunto para interpretarmos o sonho, entendermos a mensagem do sonho. Então eu fui lá no meu banco de dados de anos que eu tenho, em que as pessoas do Brasil e de outros países até me enviaram seus sonhos. E eu separei aqueles que elas sonharam que estavam dirigindo. E claro, apareceram outros elementos, como eu disse para vocês. E eu vou dar aqui alguns exemplos, mas não se preocupem. De uma forma bem simples, clara e direta, para não ficar se enrolando muito, para que vocês entendam o sonho que vocês tiveram de estar dirigindo, que vocês possam comparar os sonhos de vocês. Então nós vamos começar a elencar, tá? Sonhar que está dirigindo e não enxergar mais a estrada. Mais uma vez, presta atenção. São sonhos que uma, duas, três pessoas tiveram o mesmo tema. Então eu separei para trazer aqui para vocês, para que vocês possam fazer essa comparação. Então pessoas reais sonharam que estavam dirigindo e do nada não enxergavam mais a estrada, isso no sonho. Qual que é a mensagem desse sonho? O que o nosso subconsciente está tentando nos alertar quanto a isso? É sobre perder o foco. É sobre traçar um objetivo na sua vida, como você quer se ver no futuro. E está caminhando em direção a isso. Mas, por alguma razão, algum acontecimento em sua vida, você perde esse foco. Você esquece e fica meio desorientado, perdido. Isso acontece principalmente na nossa área profissional. Termos um objetivo, trabalharmos em prol desse objetivo. Mas do nada desanimamos, cansamos ou esquecemos. Então a nossa vida fica sem aquele foco, fica sem um sentido. E aí nós podemos ter um sonho assim, que estamos dirigindo no volante de um carro e aí do nada não conseguimos mais ver a estrada. Sonhar que está dirigindo o carro do pai. Então, é a respeito de ainda estarmos nos orientando
pela voz do nosso pai, da nossa mãe, ou de quem cuidou de nós a respeito. Como que é isso? Então, mesmo que os nossos pais, por exemplo, já tenham falecido, a voz deles ainda ressoa em nossa mente. Tudo que eles nos ensinaram, os exemplos, as lições, elas ficam gravadas em nossa memória. E elas ajudam a moldar a nossa razão, ou como Freud dizia, o nosso superego. E eles nos direcionam. A voz, os exemplos, as lições ainda nos direcionam. Mas tem um problema. Às vezes, algumas dessas lições são crenças limitantes, entendimentos errados que eles aprenderam dos pais deles assim e passaram dessa forma para nós. Isso acontece principalmente com relação ao dinheiro. Eles baterem na tecla, às vezes, que dinheiro é sujo, acumular dinheiro é errado, quem tem dinheiro não vai para o céu. Então a nossa mente é programada dessa forma para achar que dinheiro é errado, acumular dinheiro é errado. Chegamos na idade adulta e não conseguimos administrar nossas finanças. Por quê? Tem uma programação mental a respeito de entender que o dinheiro é errado instalada em nossa mente. São as vozes dos nossos pais, às vezes, que passam essas crenças limitantes. Mas como eu disse, não é por maldade, é por, às vezes, eles terem aprendido assim. Então nós precisamos reprogramar a nossa mente. No caso do dinheiro, entender que dinheiro é apenas a representação física da nossa força de trabalho. E não há nada errado em acumular, em juntar. O que nós não podemos é se tornar escravos dos objetos, das coisas. Mas nós precisamos entender que o dinheiro é necessário. Então sonhar que está dirigindo o carro do pai ou da mãe é sobre ainda estar se deixando orientar pelas vozes deles em nossa mente. Às vezes, como eu disse para vocês, essas vozes são crenças limitantes, entendimentos errados, e que nós precisamos mudar isso, quebrar esse paradigma, quebrar essas amarras que ainda nos prendem e nos atrapalham. Sonhar que está dirigindo e está chovendo muito. É um sonho comum que as pessoas têm também. O que acontece? Quando nós estamos numa estrada dirigindo um automóvel, um carro, e começa a chover, às vezes nós temos dificuldade em olhar à nossa frente, de enxergar a estrada, de enxergar alguns metros distantes. Então, quando nós temos esse tipo de sonho, que estamos dirigindo e começa a chover, e não conseguimos, por exemplo, olhar à nossa frente e enxergar a estrada, então é sobre dificuldade de nós vermos o futuro. Nesse caso, nós precisamos entender melhor um pouquinho isso, interpretar. É sobre nós perdermos a esperança, nós começarmos a olhar todos os fatos que acontecem conosco, à nossa volta, de modo pessimista, pelo lado negativo. Nós não conseguimos ver um futuro promissor. Entendem a associação? A direção no carro, aonde você está levando a sua vida, e a chuva atrapalhar? Você olhar à frente? Então a mensagem do nosso subconsciente nesse tipo de sonho é sobre aprendermos a ser mais otimistas, olharmos o futuro com mais positividade, esperando o melhor, confiando o melhor. Sonhar que está dirigindo e o marido do banco do passageiro brigando com você, discutindo, falando coisas ali de um tom mais alto. É um sonho que algumas pessoas tiveram quando eu fui buscar em meu banco de dados de sonhos e alguns sonhos apareceram assim. A sonhadora no volante do carro e o marido no ouvido. Pode ser o contrário, mas eu não achei no meu banco de dados sonhos de homens dirigindo e a mulher do lado, eu achei de mulheres, tá? A mulher dirigindo, ou seja, a sonhadora dirigindo e o marido falando no ouvido. Então, com relação a esse tipo de sonho, é a respeito de atitudes, comportamentos, ações do companheiro da sonhadora, que estava irritando ela no dia a dia, que estava atrapalhando ela, tirando a paz dela. Ela na direção do carro é tentando direcionar a vida da melhor forma possível. E o marido no banco do passageiro falando, falando e falando. É sobre atitudes, comportamentos que ele anda tendo dentro do relacionamento, do casamento, do namoro, do noivado, que estavam de alguma forma atrapalhando. Isso na vida desperta da sonhadora. Então o subconsciente dela estava meio que cobrando ela para se posicionar a respeito, tomar uma atitude nesse sentido. Conversar, sentarem e conversarem, ó. Esse comportamento seu está me deixando triste ou eu considero errado, vamos conversar.
Um sonho bem comum é a pessoa, o sonhador, a sonhadora, sonhar que está dirigindo e bater o carro. São consequências que acontecem em nossas vidas, erros que cometemos no dia a dia. Às vezes, por exemplo, confiar demais em uma pessoa, se entregar demais, criar expectativas demais. E geralmente nós vamos dar a cabeçada, se frustrar, nos decepcionar, às vezes ser muito impulsivos também. No dia a dia, no cotidiano, também vamos acabar dando nossas cabeçadas, nossos erros, vamos acabar cometendo os nossos erros. Agir com imaturidade, então estar no volante e bater o carro, é a respeito de alguma coisa errada que estamos fazendo, que aconteceu conosco e que abalou o nosso emocional, nos tirou do eixo um pouco. Precisamos ter calma, então, para continuar seguindo em frente. Sonhar que está dirigindo e acabar batendo num bicho. Atropelar um bicho, passar por cima de um bicho. Então aqui nós precisamos saber o tipo de bicho. Se for um cachorro, é a respeito de que os nossos apegos emocionais, sejam a objetos, situações ou pessoas, de alguma forma está atrapalhando o nosso seguir em frente. A forma como estamos direcionando a nossa vida. Se no sonho estamos dirigindo e batemos num porco, então é sobre tomar cuidado na vida para acabar não cometendo os mesmos erros que cometeu no passado. Sonhar que está dirigindo e bateu num gato é a respeito de estar esquecendo de cuidar melhor de si mesma, de si mesmo. Estar levando a sua vida de um modo a agradar outras pessoas, a viver em função de outras pessoas e estar esquecendo de si próprio. Sonhar que está dirigindo e atropelar alguém com raiva, meio que de propósito. É sobre estar nervoso com relação a alguma situação, com relação a alguém, e provavelmente essa pessoa que você vai atropelar no sonho, ou é essa própria pessoa que você está com raiva dela, ou o que você atropelar ali, quem você atropelar ali, vai remeter a essa pessoa. É sobre querer descontar essa raiva que está presa, acumulada dentro de você. Sonhar que está dirigindo um carro grande, um caminhão, por exemplo, ou um trator, um carro pesado, é a respeito do peso das responsabilidades que está carregando no momento. Então, esse peso, essa sobrecarga, acaba te deixando sobrecarregado e pode refletir no sonho dessa forma. Estar dirigindo um carro de grande porte. Sonhar que está dirigindo e atropelar, bater numa criança. É a respeito de estar deixando sonhos para trás. Você tem sonhos, tem objetivos dentro de você. E em razão da correria, do dia a dia, das preocupações, está esquecendo desses sonhos, desses objetivos. E eles estão ficando para trás. Essa criança ali que você no sonho atropela quando está dirigindo, representam esses sonhos que você de alguma forma está deixando para trás. Sonhar que está dirigindo e perder o controle da direção. Não ter força, por exemplo, para virar o carro ou mesmo para apertar o freio. Então esse tipo de sonho pode ser os efeitos de uma vida estressada, de ansiedade, a necessidade de dar uma pausa para descansar, relaxar a mente, para poder depois seguir. Sonhar que está dirigindo em alta velocidade. Está dirigindo de uma forma muito rápida. Então é sobre tomar cuidado com os perigos da impulsividade em sua vida. Decisões precipitadas, sem pensar, escolhas sem fazer o julgamento correto, se posicionar ali no embalo, no calor das emoções. Então é a respeito, cuidado. Então sempre é bom pensar, ponderar, antes de se decidir, de escolher, de se posicionar. Sonhar que está dirigindo com as portas do carro abertas. Está cometendo algum tipo de imprudência em sua vida. Também aqui é um pouco no sentido de agir sem pensar, ou agir no nervosismo, na irritação, e acabar, por exemplo, ofendendo pessoas que não têm nada a ver com o que está acontecendo com você. É cometer imprudências na vida, cometer erros, às vezes de forma até proposital, sabendo que o outro é inocente, ou sabendo
que provavelmente trarão consequências sérias para você. Sonhar que está dirigindo um carro ou um caminhão que está carregado com cebola e alho, ou cebola ou alho. É a respeito de estar tentando se encaixar em algum nicho social, provavelmente, por exemplo, no mercado financeiro, tentando arrumar um emprego ou tentando fazer parte de um grupo social que de certa forma trará algum tipo de benefício para você, benefício pessoal, benefício também na área do trabalho. E enfim, sonhar que está dirigindo e ficar olhando pelo retrovisor do carro. É sobre ficar remoendo muito o passado, ficar a todo instante se lembrando dos erros, dos arrependimentos que cometeu no passado, ficar se perguntando por que fez isso ou por que isso aconteceu com você. É uma forma errada de direcionarmos a nossa vida. Nós temos que seguir em frente. Tem coisas que devem permanecer no passado. No momento em que toda hora ficamos remoendo isso, trazendo isso à tona, aqueles sentimentos negativos que nós tivemos lá atrás quando a situação ocorreu, eles podem ganhar vida de novo, afetar o nosso emocional e às vezes nos abater, nos deixar tristes ou numa forma melancólica e não entendemos por quê. E é justamente por causa disso, ficar remoendo demais o passado. Aqui foram alguns exemplos que eu dei de sonhos reais, que pessoas reais tiveram ao longo de alguns anos que eu acompanho a interpretação dos sonhos dessas pessoas. E vocês podem comparar com os sonhos de vocês. Mas vale lembrar que não é só a questão de sonhar que está dirigindo. Na hora de interpretar e entender o significado do sonho, precisa-se levar em consideração toda a história, o que aparece ali. Vocês perceberam que o sentido que nós damos ao entendimento do sonho é outro? Conforme cada elemento aparece, sonhar que está dirigindo, nós sabemos como estamos dando o direcionamento às nossas vidas. Para um bom caminho, para um caminho ruim, para um caminho que precisa de alguns acertos, de corrigir algumas coisas. Então precisa se levar em consideração, na hora de entender e interpretar o sonho, tudo o que ali acontece.